É muito bom estar mais uma quinta-feira aqui com todos vocês. Sejam bem-vindos. Gostaria de apresentar a nossa Carol, né, a professora Ana Carolina Moura Bezerra Sobral, doutoranda do PPGEC, graduada em Pedagogia pela UFPE e mestre também pela UFPE. Atua principalmente nos seguintes temas: didática, formação de professores e estratégias de ensino das ciências. Ocupa o cargo de pedagoga na UFPE, elaborando e coordenando cursos de formação inicial e continuada para professores da educação superior. E esse currículo ainda vai aumentar, essa é a melhor parte, né? Seja bem-vinda. O tema do nosso ciclo de seminários de hoje é formação docente na UFRPE, um pouco de história. Vou pedir para que todos desliguem os seus áudios e vídeos, só a professora Carol vai ficar com essa ferramenta. Dizer que no decorrer da nossa apresentação, a gente vai lançar 2 palavras-chave e ao final, um link de um formulário para que você receba uma declaração de participação nesse momento tão especial. Você está com a palavra, Carol. Bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela acolhida. Obrigada pela apresentação. E eu queria agradecer também a presença de todos. Vou aproveitar para começar agradecendo, né? Primeiramente, eu queria agradecer a professora Zélia e a professora, minha co-orientadora, a professora Gilvaneide, que me possibilitaram, né, estão me colaborando, né, na minha pesquisa de doutorado. Lourdes, quando o ano passado, né, ela falou, Carol, a professora Zélia vai oferecer uma disciplina de formação de professores no PPGEC, vamos participar? Eu disse, vamos. Era o meu sonho fazer doutorado em muitos anos, né? Eu terminei meu mestrado em 2006 e ingressei na universidade em 2007. Fiz concurso em 2006 e ingressei na universidade no cargo de pedagoga em 2007. E aí eu fui para a disciplina da professora Zélia como ouvinte, e aí fiquei encantada, né, com o programa, com a proposta. E aí fiz a seleção no ano passado, né, 2019, passei. E gostaria muito, assim, de trabalhar com um tema que é, assim, eu não bebo não, sabe? Mas é minha cachaça de vida, que é a formação de professores. Também queria agradecer muito a minha equipe, convidei a minha equipe que trabalha comigo, né? Thalia, Poliana, Gláucia, que tem trabalhado comigo e colaborado de forma maravilhosa nesse processo de formação, porque eu acredito que a formação pedagógica dos professores é um trabalho coletivo, é um trabalho diário, cotidiano, de conhecer o professor, suas demandas formativas, de propor, e muitas vezes a gente se lançar em certas aventuras, mil aspas, aventuras, né? De se lançar nesse terreno, que às vezes não é muito tranquilo de trabalhar. Mas quando a gente quando a gente entra, quando a gente se aproxima dos professores, é uma coisa belíssima, riquíssima. Então, assim, eu sou uma pessoa absolutamente suspeita de falar de formação de professores na universidade, porque é uma relação de empatia, é uma relação de paixão, é uma relação de construção pessoal, profissional. E aí, eu queria contar um pouco dessa história para vocês, né? Como é que tudo começou na formação pedagógica aqui na universidade. Então, pode passar, Fábia, por favor. Então, eu tenho 2 objetivos hoje. Meu primeiro objetivo é relatar um pouco o percurso histórico da formação pedagógica docente na universidade. Contar um pouco como é que tudo começou, contar quem já trilhou esse caminho anteriormente, quem veio antes de mim nesse processo, e como é que ele está hoje,
né? E, em segundo lugar, eu queria apresentar elementos que tornaram essa formação pedagógica um objeto de estudo da minha pesquisa de doutorado. E aí, assim, eu ainda estou nesse movimento de construção, porque vocês sabem que a gente construir um objeto já é difícil. Imagina, um objeto de pesquisa é difícil. Imagina quando você está visceralmente envolvido com esse objeto, se torna ainda mais difícil. E aí também, contando um pouco desse percurso da formação pedagógica, e eu vou trabalhar um pouco como é que ele se mistura com a minha formação pessoal. E aí vocês vão entender por que é tão difícil fazer esse recorte para a construção desse objeto de estudo. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, um pouco antes de começar, sobre legislação, e aí isso vai tomando corpo e vai se misturando com a formação pedagógica. E aí eu separei um pouco, né, dessa minha história pessoal, profissional na Ruralinda, e contextualizando um pouco com essa questão da formação docente. Pode passar. Eu fiz uma sequência, né, da apresentação para vocês, né, para a gente se guiar um pouco. Coloquei o histórico da formação pedagógica, contextualizar um pouco essa formação com o curso de iniciação à docência e de atualização didático-pedagógica, e falar um pouco sobre os estudos de formação de professores no modo geral e no âmbito das pesquisas no ensino das ciências. E aí eu vou entrar um pouco nesse objeto de estudo da minha pesquisa. Então, quando eu cheguei na universidade, eu fiz o concurso em 2006 e passei em 2007. Quando eu cheguei na universidade, existia a gente, né, eu e a colega que chegou um pouco antes de mim, na universidade não existia o cargo de pedagogo, então ninguém sabia o que o pedagogo fazia. Então, o pedagogo fazia de tudo ao mesmo tempo de nada, porque precisava de criar primeiro essa identidade profissional, institucional, dizer para que a gente estava ali, para que a gente pudesse começar a trilhar o papel do pedagogo. E aí, para piorar um pouquinho essa dificuldade, o curso de pedagogia ele tem 4 habilitações: supervisão educacional, ou supervisão educacional, orientação educacional, supervisão pedagógica, orientação educacional, gestão escolar, que antigamente era administração e planejamento, e orientação. E tinha outra lá que eu me esqueci. E aí, o meu concurso foi para supervisor educacional. Imaginem que, historicamente, o supervisor educacional é uma figura que os professores que trabalham com a educação básica sabem que, hoje em dia, não existe mais tanta figura do supervisor, é mais o coordenador pedagógico, os técnicos da Secretaria de Ensino, né? Então, era uma figura assim, meu Deus, supervisão, era aquela pessoa que ia fiscalizar o trabalho do professor. Imagina que coisa difícil para a gente chegar sem estar rotulado, né? Então, eu cheguei na universidade e aí, logo, existia uma expectativa da chegada do pedagogo. Eu entrei na unidade acadêmica de Garanhuns, que foi a primeira expansão daqui da Rural, em 2005, que começou a UAG, eu cheguei em 2007, e aí existia uma expectativa muito grande de que o pedagogo, ele assumisse algumas atividades relativas à formação pedagógica dos professores. Desde o princípio da UAG, tinha um grupo de professores bacharéis que se responsabilizavam pela formação pedagógica continuada dos professores. Eram médicos veterinários, tinha um filósofo, tinha um professor de química, tinha uma professora que trabalhava com biotecnologia, e eles trabalhavam, né, montavam os cursos de formação pedagógica para os professores, eram formadores, e aí eles tinham a expectativa de quando o pedagogo chegasse, vamos pegar esse curso e vamos colocar para o pedagogo coordenar esse curso de formação continuada. E aí foi quando a gente começou na UAG, a gente chega em janeiro, fevereiro, a gente já fez a execução, né, montou o curso, coordenou e tal, e aí nessa mesma época, a professora Maria era pró-reitora aqui na sede, e ela chamou a gente e disse, olha, eu queria que vocês montassem, a UAST tinha acabado de ser criada, tinha sido criada em setembro de 2006, e disse, olha, eu quero que vocês façam uma formação pedagógica para os professores da UAST, que é a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, situada no Sertão. E aí a gente foi, né? Fomos, e foi interessante que essa formação, fazer um parênteses, foi na semana do meu casamento. Aí foi aquela correria, né? Cheguei na quinta-feira, no sábado era meu casamento. Então, as coisas
se mistura um pouco com a questão pessoal, e foi muito marcante, foi muito bom, foi muito rico. E aí eu trabalhei como formadora nessa formação para a UAST. Né? Na UAG não, porque eu estava de licença, né, de casamento, foi depois, mas na formação da UAST eu trabalhei como formadora com planejamento de ensino, estratégia, e, assim, me encantei e tentei trazer para o universo, para a educação superior, algumas questões que já foram discutidas na minha pesquisa, que eu defendi em dezembro de 2006, o mestrado em educação. E aí, na área de educação, no meu mestrado em educação, eu tinha trabalhado com conhecimento prévio no ensino de ciências, que eu sempre fui da área de ciências, de ensino de ciências, eu era a única da minha turma. Então, tentei trabalhar alguns conteúdos do ensino de ciências, e mais na concepção de estratégias de ensino. E aí, em 2007, a gente fez essas duas formações, na UAG, no caso, eu participei do planejamento da UAG e trabalhei na UAST. E aí a gente começou a trabalhar com o acompanhamento das turmas, né, dos professores, questão de rendimento acadêmico, com os índices de reprovação, as estatísticas. E aí, nesse contexto, foi que surgiu que a gente tinha essa questão de fazer esse acompanhamento dos professores. E foi um desafio, porque, na maioria das vezes, o professor, ele, né, do ensino superior, já a gente tem outros contextos, mas eles não se sentiam confortáveis, né, de conversar com o pedagogo sobre suas necessidades formativas. Imagine que situação difícil. E a gente estaria, né, para ali ajudar e dar uma contribuição para o trabalho do professor, o professor que estava reprovando muito, então era assim, uma coisa muito difícil de se fazer. Mas mesmo assim, a gente fazia um atendimento do professor. Tinha muitos professores, alguns, né, que se interessavam pelas discussões pedagógicas, e aí eles iam procurar a gente, né, o núcleo pedagógico, para conversar, para dizer, olha, eu não estou conseguindo, então, olha, eu fiz isso na minha sala de aula e não deu certo, então eu fiz isso e deu certo, eu queria saber, queria conhecer mais sobre as teorias pedagógicas, e aí a gente trabalhava muito nesse contexto de apoio ao docente. Mas muitos dizem, olha, a gente não precisa de pedagogo, não, que está precisando de pedagogo é o aluno é que tem fragilidades, né, ele precisa mais de pedagogo do que o professor. E assim a gente começou a desenvolver um trabalho com o estudante. A gente fazia uma parceria com a coordenação do curso, o curso possibilitava a gente a conversar com os representantes de turma, a gente fazia a escuta dos alunos, fazia relatórios, consolidava com os representantes de turma, e trazia para os coordenadores, e aí a gente pensava numa formação que se ajustasse mais àquele curso e àquela necessidade. Com o passar do tempo, essa questão de trabalhar com a formação pedagógica dos alunos, ela foi se tornando mais complexa, né? E aí a gente começou a perceber que não dava para trabalhar com aluno sem trabalhar com docente também, mas ainda não era, ainda a gente precisava conquistar esse campo de aproximação, a gente precisava fazer essa aproximação com o docente, através do aluno era importante, mas a gente ainda não tinha conseguido. Então a gente foi por outro caminho, né? A gente começou a trabalhar com estudante, a gente começou a trabalhar com os bolsistas de apoio acadêmico, que antigamente, nessa época, eles cumpriam um expediente na universidade. Hoje em dia, não mais. Fazíamos atividades nos cursos para monitores, trabalhando as questões pedagógicas, e aí a gente não deixava de trabalhar, mas a formação pedagógica estava ficando comprometida nesse cenário. E aí, por situações da minha vida pessoal, né, eu vim para o Recife, meu esposo foi transferido, eu vim para o Recife, cheguei aqui em 2008. E a professora, na época, a professora Maria, me acolheu na Pró-Reitoria de Ensino, e aí chegou para a gente, e aí foi na época, assim, eu cheguei com uma semana depois, Lourdes chegou também. E aí ela propôs para a gente, olha, eu estou aqui com um curso, com os editais de concurso para o Magistério Superior abertos, desde 2007 eu cobro que todos passem até o final do estágio probatório por um curso de atualização de iniciação à docência. E eu quero que vocês se responsabilizem por isso. Estou esperando o pedagogo
agora que vocês chegaram, eu quero que vocês assumam essa tarefa. Aí, para a gente saber mais ou menos onde é que a gente estava pisando, né? Onde é que a gente estava, situar um pouco essa formação pedagógica, ou seja, eu vou chegar, a gente chegou o quê? Ninguém me conhece, ninguém conhece Lourdes, mas a universidade é grande e antiga e pode ter uma história de formação pedagógica. Então, vamos investigar que formação é essa. Pode passar, Fábia. Aí foi quando a gente começou a falar com os professores mais antigos e dizer, que a gente fazia essa investigação mesmo, né? Saber, olha, que já teve formação pedagógica, a gente começou a vasculhar os documentos na pró-reitoria, começou a procurar mesmo dos professores, e a gente começou, alguns professores mais antigos dos cursos de medicina veterinária, de agronomia, disseram, não, aqui já existiu formação pedagógica, sim. Foi na época, mais ou menos, foi na década de 90, em que os professores, aí esse coleta de dados eu fiz com a professora Zélia também, né, bateu uma informação com a outra. Aí os professores disseram, olha, a gente teve na época, em 97 mais ou menos, 95, 96, 97, tinha cursos aqui para os professores. O departamento de agronomia colocou uma demanda para o departamento de educação para trabalhar formação pedagógica com os professores. E aí um grupo de professores do departamento de educação, eles se habilitaram, né, se propuseram a montar, coordenar um curso de formação pedagógica para os professores. E aí, para fazer esse resgate histórico, a gente foi, né, devagarzinho, conversei com a professora Zélia, conversei com alguns professores, e a gente foi tentando juntar esse quebra-cabeça, né, até chegar, aí foi promovido pelo Departamento de Educação, ele foi ofertado mais de uma vez, mas depois ele não foi mais ofertado. E aí as formações pedagógicas, elas tinham acontecido assim, encontros pedagógicos, mas em que medida essas formações tinham esse caráter de trabalhar com questões pedagógicas mesmo, ou se eram somente de currículo, de organização de matriz, aí a gente não sabe, eu não consegui chegar nesse entendimento, porque, na verdade, estava procurando mesmo a formação pedagógica para o docente. E aí, a partir de dezembro de 2007, precisamente, o edital que saiu o edital 40, que saiu em 14 de dezembro de 2007, colocou que todos os professores, ao final do probatório, tinham que concluir esse curso de iniciação à docência. Vale destacar também que nesse período aí, de 2005 a 2007, 2005 até, né, os dias de hoje, a gente teve uma expansão muito importante na universidade. A universidade cresceu em quantidade de unidades, quantidade de cursos e aderiu ao Reúne em 2007. Então, a partir de 2007, com o Reúne, a gente tem uma quantidade muito grande de professores novatos na casa, na universidade. Anteriormente era mais difícil, tinha que se aposentar um professor para que se criasse a vaga, mas a partir de 2007 as universidades, elas tiveram novas vagas de professor, novos cargos. E a possibilidade de aumentar a quantidade de vagas nos cursos de graduação e aumentar a quantidade de cursos de graduação. Então, isso fez um boom, assim, a universidade quase que, acho que triplicou a quantidade de professores que existia antes dessa época e agora, né? Então, foi um marco, né? Eu acredito que o Reúne, ele foi um marco muito importante para as universidades e para a nossa universidade, né? Porque muitos professores foram nomeados a partir disso. Então, com a necessidade de criação desse curso de atualização, curso de iniciação à docência, em janeiro de 2009, a professora Maria criou, né? Teve uma reestruturação do organograma institucional, e nessa reestruturação criou a coordenação de apoio pedagógico, que tinha funções de formação docente, de acompanhamento dos cursos de graduação, de acompanhamento de estudantes, mas essa parte de estudantes sempre foi mais desenvolvida com a Progesti, né? Mas a gente teria uma parte de apoio pedagógico do estudante também, e, sobretudo, tinha a formação docente e os cursos de graduação. E aí, o curso, né, o curso de iniciação à docência, a gente estruturou, como a professora tinha colocado, no formato, e ela pensava num curso de
no curso de longa duração, que eu chamo de longa duração, eram cursos de aperfeiçoamento, que tivessem características de aperfeiçoamento, 160 horas, que tivessem diversos conteúdos, e assim foi feito esse projeto e foi aprovado, né, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Na época, os professores do Departamento de Educação pediram vista, se reuniram com a gente, e aí começaram, a gente estava se situando na universidade, e aí os professores colaboraram, né, trabalharam com a gente no curso, trabalharam como formadores, deram sugestões para o curso de iniciação à docência, trabalharam de forma muito próxima da gente na construção, né, desse projeto de curso de iniciação à docência e na execução dos cursos nas unidades acadêmicas, porque a gente tinha sede, Campos dos Irmãos, Unidade Acadêmica de Garanhuns e Unidade Acadêmica de Serra Talhada nessa época. E tudo que se fazia aqui tem que ser replicado para as unidades acadêmicas. Pode passar. Tudo que se fazia aqui a gente replicava. Então, o curso de iniciação à docência, ele tinha a estrutura que vocês estão vendo, né? Ele foi criado, ele tinha, vejam, era um desafio grande, viu? Por quê? O curso tinha sido pensado para ser trabalhado nas férias dos professores, entre julho e nos meses de julho e fevereiro de 2009, tinha uma carga horária total de 180 horas, não, eu errei aqui, 160 horas, 4 módulos de 40 horas cada módulo, 45 na verdade, era promovido pela Pró-Reitoria de Ensino e contava com formadores de diversos departamentos, que era o DMFA, Departamento de Educação, que teve esse papel muito de construção desse projeto também com a gente, e execução, mas depois a gente começou a contar com o professor do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, do CODAI, da UAG e da UAST. E aí, nesse mesmo ano, a gente começou em julho desse ano, de 2008, aí com 2 semanas de curso de 40 horas. Hoje a gente olhando assim, meu Deus do céu, foi difícil, muito difícil, porque era uma carga horária muito grande para os professores. No período de férias, eu fico hoje imaginando, né, os professores com criança pequena, passar o dia todo na universidade, mas é tudo aprendizado, é muito importante ser aprendizado para a nossa vida, para a nossa história, né? Então, o curso foi muito difícil, né, nessa primeira oferta. E aí, nesse primeiro momento, ainda no final desse ano, a gente sentiu a necessidade de trabalhar mais questões, porque o professor chegava e dizia assim, olha, a gente chega na universidade, já tem um tempo que a gente está aqui, a gente queria saber sobre a nossa vida, como é que a gente é servidor público também, e como é que a gente vai transitar numa universidade tão complexa, com tantas siglas, com tantos departamentos. A gente quer saber mais sobre isso. A gente quer saber, por exemplo, para quem eu mando o memorando, que é uma comissão de inquérito, que é um CC10, parece uma sopa de letrinhas, eu nunca me esqueço desse termo, eles chamavam sopa de letrinhas, a quantidade de siglas da universidade. Aí a gente pegou, em parcerias, né, que é tudo assim, tudo no nosso trabalho é muita parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com a Procuradoria Institucional Jurídica, com a Comissão de Sindicância, a gente fez um curso chamado curso UFRPE, Gestão Acadêmica e Administrativa, que era até hoje ele existe, né? Então, eu estou falando muito dos fundamentos, né? Hoje, muitas coisas existem, hoje são consolidadas já, mas aí nesse mini curso, ele tinha 12 horas, e a gente trabalhava Código de Ética e Estatuto da Alta Administração Federal, a gente trabalhava Direitos e Deveres do Servidor Público, a 8.112, que é a legislação do servidor público, trabalhávamos carreira docente, né, como é que eram as progressões dos professores, suas atividades, como é que ele ia fazer os relatórios de progressão funcional. Então, esse curso era voluntário, e os professores que quisessem participar, eles poderiam participar, bastava se inscrever. E aí foi uma adesão muito boa, os professores gostaram muito, e aí a gente amadureceu a proposta, né?
tudo isso a gente tinha um relatório, tinha um formulário de avaliação. Então, a gente pegava essas informações dos professores sobre a avaliação e repensava os cursos, né? Então, como o curso de atualização ele foi muito pesado, a docência foi muito pesado, a gente reestruturou o curso. Aí a gente fez o curso, reestruturou o curso, quando foi na oferta em fevereiro, para concluir o curso de iniciação à docência, ele já estava com outro formato. A gente trabalhou planejamento, estratégia, isso já estava previsto antes, mas o que foi que a gente ajustou? Carga horária, período de realização do curso e abordagem mesmo, abordagem a forma como o curso seria abordado, né? Pode passar, por favor. Aí, aqui era mais ou menos o formato do curso de iniciação à docência. A gente trabalhava identidade docente na formação de professores, didática e metodologia de ensino superior, planejamento e avaliação. E aí, a gente, nesse segundo momento, em fevereiro, a gente reduziu, enxugou a carga horária e o curso finalmente foi concluído com 120 horas. Aí, na segunda oferta, em 2010, 2009 para 2010, a gente começou em julho também, e aí a gente foi trabalhar também nas unidades, né? A gente trabalhou, essa primeira oferta não teve em Garanhuns, só teve em Recife, Serra Talhada, e depois a gente continuava, Garanhuns, Serra Talhada e sede. E aí a gente incorporou esse mini curso, né, que a gente chamou de mini curso, de UFRPE Gestão Acadêmica e Administrativa, na proposta do curso de iniciação à docência. O curso também mudou de nome porque os professores não gostavam, não se identificaram com o nome de iniciação à docência, porque eles diziam, olha, a gente já tem uma história pregressa na formação, eu já fui professor de faculdade particular, eu já trabalhei em outra instituição e eu não me sinto contemplada com o nome de iniciação à docência. Mudou o nome do curso para curso de atualização didático-pedagógica, que existe até hoje. Pode passar, Fábio, por favor. Pronto. Aqui é o curso de atualização didático-pedagógica, ele foi continuando ao longo dos anos. A gente trabalhou muito essa questão do feedback dos professores para melhorar cada vez mais o curso. E hoje em dia ele tem 60 horas, sendo que 20 horas desse curso, dessa formação, a gente chama de 2 módulos, módulos A e módulo B, que é a gestão acadêmica e administrativa, com 20 horas, que é feita em parceria com a Reitoria de Gestão de Pessoas, que contempla docentes e técnicos. E as outras 40 horas, dessas 40 horas, os professores falavam assim, a gente não tem, assim, seria interessante que vocês colocassem no ambiente virtual essa parte teórica do curso, e quando viesse para a parte prática, a gente só fizesse presencial e a teórica à distância. Isso eles pediram bastante. Aí, quando foi em 2016, a gente começou a fazer isso, a gente botou o curso metade, 32 horas à distância e 8 horas presenciais. Trabalhando essas questões, formação, papel do formador, ambientação no EAD, fundamentos de ensino híbrido, planejamento, redação oficial, que os professores falavam muito assim, é relativamente simples essa questão da redação oficial, mas os professores acham muito importante deles, é uma forma deles se comunicarem institucionalmente, a gente acreditou que isso fazia parte dessa sobrevivência, dessas estratégias de sobrevivência do professor na universidade. Currículo, legislação e as 8 horas presenciais. Paralelo a isso, a gente na coordenação de apoio pedagógico, a gente trabalhava muito com legislação educacional, que Lourdes era minha colega de turma. Isso, Lourdes, o curso era mais ligado à profissionalização docente. E a iniciação se articulava com a profissão docente, exatamente. Essa diferença é muito importante, né? E aí, nesse curso de atualização didático-pedagógica, os professores que a gente tinha trabalhado no curso de atualização didático-pedagógica, eles começavam a desenvolver funções na universidade, como coordenador de curso,
como integrantes de núcleo docente estruturante, integrantes de colegiado de coordenação didática, e aí a gente se encontrava em diversos contextos, porque toda essa parte pedagógica era cuidada pela CAP. E eu estou ainda, né, até sair meu afastamento, coordenadora de ações pedagógicas e regulação, o nome mudou também. Então, nesse papel, a gente reencontrava muitos professores e participava de muitos momentos de formação pedagógica, que não somente se limitava ao curso, mas, por exemplo, a gente fazia muita formação em currículo, formação referente à implantação de projeto pedagógico, trabalhamos, né, atualmente, muito, também com a questão da legislação. E aí a Procuração Educacional Institucional está nesse setor, né, na coordenação de apoio pedagógico, que é uma função específica de fazer esse papel de mediação entre a universidade e o MEC no que se refere à legislação e à regulação dos cursos de graduação. Lourdes foi a procuradora institucional durante muito tempo, depois ela passou a função para mim, e atualmente eu respondo pela função de Procuração Educacional Institucional, que agora, né, vai ser assumida por Thalia, e Gláucia vai assumir, porque é a minha equipe maravilhosa. Está me dando apoio para eu me afastar para o doutorado. Mas, nessa questão do trabalho com regulação, favoreceu que regulação e avaliação de cursos de graduação, favoreceu a gente se aproximar um pouco do professor com essa dimensão da legislação e, quando a gente ia para o curso, é como se esse trabalho paralelo que a gente desenvolvia de ações pedagógicas, ela alimentasse também o curso de atualização, porque quando a gente chegava para discutir questões específicas da formação do professor, a gente também levava esses elementos que fazem parte da vida dele, que a gente entende que faz parte da vida profissional dele enquanto docente. Por exemplo, como é que uma disciplina é proposta dentro de um currículo, como é que a sua disciplina, o professor que ministra a disciplina X, Y, Z, ela está situada dentro de uma diretriz, ela está situada dentro de um curso de graduação, que aquela disciplina, ela vai colaborar, é como se ele estivesse fazendo um muro. E cada disciplina daquele currículo é um tijolinho para a formação do estudante. Então, no curso, só para fazer uma ilustração, no curso de atualização e em momentos formativos, eu gosto muito de uma dinâmica de construção de um boneco. Não sei se vocês conhecem. A gente divide a sala em 2 grupos, e um grupo vai fazer um boneco sem saber, a gente fala no ouvido do cursista, né? Olha, eu quero que você desenhe uma perna, um braço, uma mão, uma boca e tal. Aí a gente pega um outro grupo afastado, eles vão desenhar esse mesmo boneco, só que coletivamente. Olha, eu quero que vocês façam um boneco assim, assim, assado. Pronto. Aí eles vão elaborar sem se ver. Quando eles se juntam, a gente bota o boneco para eles verem, porque eles não podem ver o que um grupo e o outro. E aí, eles, quando viram esse boneco, aí eles começam, gente, é uma animação, assim, meu Deus, que monstro, você quer? Então, assim, quando a gente projeta o boneco que mostra, minha gente, como é que vocês se sentem, a gente vai fazendo as perguntas e tudo, mas aí a gente tenta fazer uma relação seguinte, isso aqui é um currículo, um curso de graduação, aqui a gente, nesse boneco, é a maioria dos currículos que a gente tem. Isso aqui é um currículo hoje em dia, dentro de caixinhas, cada professor com a sua disciplina, sem espaços de diálogo. E esse aqui seria um currículo ideal. O boneco é uma persona, talvez, né, não sei, não é uma personagem não, mas assim, é uma ilustração do que é esse currículo fragmentado e do que é essa formação dissociada de um contexto. E aí as meninas, as minhas colegas de equipe dizem, Carol tem uma história para tudo, porque eu acredito que nada na vida da gente é destituída de um contexto. Cada curso de graduação tem a sua história, dentro dos professores que lecionam naquele curso, tem um processo de identidade, de construção de formação, e cada vez que eu tenho um grupo mais integrado, e aí a gente tem o desmembramento dessa discussão para outros aspectos, como, por exemplo, aí eu tenho avaliação de cursos mais bem-sucedidos, aí isso aí é uma questão
muito para ser observado, né? Os cursos bem-sucedidos, que eu digo bem-sucedidos, são cursos que os professores conseguem desenvolver esse projeto de forma a consolidar esse projeto com unidade. Então, assim, pensar no currículo e não trabalhar com formação de professor e não vincular esse professor é não construir essa relação de pertencimento do professor com a sua profissão, com o curso que ele ministra, com a disciplina, da relação com os conhecimentos que ele tem, que ele traz para a formação pedagógica. Então, essa discussão de currículo favoreceu muito esse intercâmbio, essa troca de informações dentro da formação pedagógica. E aí, trazendo esses elementos para essa noção de pertencimento, assim que quando a gente ia trabalhando aqui, essa questão das estratégias, as estratégias de ensino, pode passar, viu, Fábia, por favor. E aí, aqui, deixa eu ver, viu, só um pouquinho. Pronto, aqui, esse slide é mais assim, os conteúdos que a gente vem trabalhando no curso. Então, perceber, no momento que a gente trabalha estratégias de ensino, que a gente pede para o professor desenvolver atividades e falar um pouco sobre a sua prática pedagógica, como é que ele, por exemplo, executou uma estratégia de ensino. A gente trabalha ainda, né, com o texto de Léa Anastasiou, de 2005, que ela trabalha com estratégias de ensinagem. E aí, quando ela vai falar de estratégias de ensinagem, ela compilou 20 estratégias de ensino mais utilizadas no ensino de graduação. E aí, esse texto é maravilhoso, eu gosto muito dele, porque ele vai relacionar o conteúdo com a prática, com a estratégia de ensino que o professor utiliza na sala de aula. E aí, esse texto sobre estratégias de ensino, ele fez com que muitos professores começassem a falar um pouco sobre as suas práticas pedagógicas, né? Como é que ele faz a prática de sala de aula? Vou dar um exemplo. Na zootecnia, aí eu fui para uma visita de campo, e aí eu vi um porco, e o porco estava assim, eu perguntei ao menino, e não sei o quê. Aí eles começam a falar, desatam a falar, aí começam a falar, não, na química eu fiz isso, aí um vai olhando a conversa do outro, vai dizer, vou fazer isso na minha sala. E quando é no outro dia da formação, eles chegam, mas rapaz, eu usei aquela estratégia que vocês estavam falando, e foi legal, minha turma ficou dinâmica, foi muito maravilhosa, minha aula de noite estava morto de cansado, mas foi muito divertido, assim. E aí a gente começa a ver os professores se empolgando na formação. Aí, quando termina o curso, eu quero mais momento desse, foi muito legal, eu quero falar mais das minhas estratégias. Aí me chamava, assim, no final da apresentação, e dizia, Carol, quando você fizer um curso desse, eu quero participar, porque eu quero relatar minha prática. Olha, o que você precisar, eu quero ser formador também, eu quero partilhar com meus colegas como foi que eu fiz. Eu só anotando, eu disse, tá certo, eu só anotando o nome, né? Mas, assim, estou falando assim, de forma bem figurada, mas de verdade, eu comecei, esses professores, eles iam transitando pela pró-reitoria, a gente ia conversando, e se entendendo e tal. Aí, a gente começou, aí quando foi o ano passado, a gente, né, na equipe pedagógica, a gente, vamos fazer uma formação em que a gente possa, primeiro, perguntar ao professor o que é que ele quer. Aí a gente foi no relato dos cursos de atualização pedagógica, e a gente fazia um filtro nos formulários de avaliação, o que é que o professor queria fazer, que a gente colocava na pergunta, o que é que o professor deseja de ampliar na formação pedagógica. Se tivesse outro encontro pedagógico, o que é que você gostaria? Aí a gente fazia, ele colocava lá no formulário de avaliação, e a gente ia fazendo um registro dessas práticas. Aí a gente pegou, criou um formulário no Google Forms, e vamos sondar, vamos ver o que esses professores gostariam de trabalhar na formação dos professores. A gente botou metodologias ativas, avaliação, botou todos os temas, assim, acessibilidade, inclusão, colocamos vários. E aí, a partir desse formulário, a gente distribuiu para os professores que a gente conhecia, deu uma média de, acho que uns 79, 80 formulários distribuídos. É só para a gente ter uma noção
Aí os professores responderam que eles queriam, a gente fez o seminário em cima do que eles queriam. Aí foi a hora de chamar os professores. Vocês disseram que queriam colaborar com a formação, é a hora. Aí a gente foi, a gente queria abranger todas as áreas da universidade. E aí a gente foi, tinha da computação, tinha da biologia, das agrárias. A gente precisava de encontrar, eu acho, fulano de tal e tal. Por quê? Porque é um professor organizado, tem uma boa relação com os alunos. E os colegas iam indicando uns aos outros para trabalhar com suas práticas, para falar sobre suas experiências. Assim foi na UAG e assim foi na UAST. Então, a gente levantou, a gente fez o seminário, fez aqui na sede, a gente pensou, meu Deus do céu, e agora? Será que a gente vai ter adesão? A gente botou, acho que foi 40 vagas. E aí, sobraram professores que ficaram em lista de espera, a gente queria participar e tal. E o seminário foi muito bom, porque os professores foram relatando sua prática e falando sobre elas, assim, com uma riqueza fantástica. Aquilo ali, que já era, assim, a menina dos meus olhos, a formação pedagógica, meu Deus, os professores estão falando sobre suas práticas de forma muito construída, assim, nos processos, assim, de maneira que o professor dizia, olha, eu fiz isso, mas isso aqui não ficou legal. Aí eu fui repensar, fui revisitar, porque não ficou legal, falei com meus alunos, refiz. Então, assim, nessa dinâmica, a fala do professor do ensino superior que se voluntaria a falar sobre sua prática, o professor que escuta, o professor que está ali interagindo, mesmo aquele professor que fica na formação lá, sentado no canto, mas assim, participa do curso inteiro, ele diz muito, né? Então, a partir disso daí, e aí aqui esse slide foi mais ou menos os conteúdos que a gente trabalha na formação, pode passar. E aí, essa colocação aqui que eu tinha feito sobre os encontros para o apoio pedagógico do curso, eles são aquilo que né, não, essa aqui tem a metodologia, só um pouquinho, viu? Rapidinho. Sim, aí como a metodologia do curso, como é que a gente utilizava? A gente usava a leitura e discussão de textos, as dinâmicas de grupo, uso de jogos. Eu queria trazer para cá algumas imagens, mas a questão de direitos autorais aí a gente, eu não trouxe. Mas assim, tinha momentos de muita animação, era bem rico mesmo, pode passar. Nesse outro slide, eu coloco a questão dos encontros pedagógicos, né? Que a gente falava das diretrizes do curso de graduação e como é que a gente trabalhava nessa perspectiva de apoio pedagógico e com as atividades de regulação. Então, isso foi um grande... isso ajudou muita gente a repensar a formação continuada dos professores. Pode passar. E aí, só para encerrar essa saga, né, da formação docente, pode passar, Fábia. O curso de atualização didático-pedagógica, ele começou a ser ofertado em 2009. E em 2018, a gente teve o aditamento do Plano de Desenvolvimento Institucional. E aí, o curso de formação pedagógica, de atualização didático-pedagógica, ele passou a ser uma política institucional. Ou seja, ele está no âmbito da missão da universidade, ele passou a ser, não uma atividade de uma gestão X ou Y, mas ele passou a integrar as políticas de formação de professores e o curso também, né, a partir do PDI, ou seja, é uma política institucional, né, na universidade hoje em dia. Pode passar. E aqui eu botei alguns desafios, né, da gente, até um pouco antes de entrar no meu objeto de estudo, né? Quais são os desafios que eu estava pensando? Assim, quando a gente pensa na formação pedagógica, um desafio é ofertar com regularidade e de forma sistemática, porque a gente ainda tem muitos professores entrando através de concurso, mas ofertar de forma sistemática um curso de atualização e ter adesão dos professores de forma voluntária ainda constitui um desafio para a gente. Considerar nas formações pedagógicas as especificidades de cada curso de graduação ainda é muito difícil. Nós temos 54 cursos de graduação.
e contemplar as necessidades formativas dos professores de cada curso, considerando que tem professor que só ensina naquele curso, tem professor que ensina em vários cursos de graduação, um semestre está no curso X, outro já vai dar aula no outro curso, e ele é rotativo. Isso é um desafio para a gente pensar na formação que atenda esse professor, considerando esse aspecto do currículo, né? E aí, encontrar professores que tenham esse perfil de formador e considerando a natureza das atividades específicas da formação, né? E aí, criar uma política de fortalecimento dos cursos de graduação, que também já foi criada a partir do PDI, incluir as atividades no plano anual de capacitação também é uma atividade que também já está sendo encaminhada, né? A gente já faz um trabalho com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Ações pedagógicas de combate à evasão junto aos docentes nas formações, que aí também já tem um trabalho consolidado, né, a partir do Observatório de Dados da Graduação. E as ações pedagógicas com a Comissão Própria de Avaliação, porque a CPA, ela vem trazer essas demandas para a gente, ou seja, ela avalia a universidade, suas políticas acadêmicas e suas demandas, e lança para os setores competentes, né, as demandas por formação pedagógica, e observar também o Exame Nacional de Cursos em relação aos cursos de graduação. Pode passar. No ponto 3, né, da nossa sequência de seminários, pode passar, Fábia? Pronto. E aí, eu vou chegando aqui, estou em 39 minutos, estou contando aqui no meu relógio, para também não passar muito do tempo, a gente, né, falar sobre sim, aí essa fala dos professores, eu fiquei encantada, né, sempre, muito rica, e nessa atividade de formação, eu queria fazer um doutorado, e o doutorado seria eu mergulhar teoricamente nessa prática que eu já tinha, né, nesse conhecimento prático que eu vim acumulando nesse tempo, trabalhando com formação, né, discutindo formação pedagógica, e aí nesse momento de trabalhar teoricamente com essa questão da formação pedagógica, né, a gente tem muita prática, mas eu queria dialogar com a teoria. E aí, a formação de professores, formação continuada de professores, na educação superior, ela, ao longo dos 10 últimos anos, eu acredito, que ela tem se desenvolvido muito nas pesquisas em educação, muitas instituições, ainda federais, aí eu vou dizer das instituições federais, porque as particulares, elas têm seus programas de formação de professores, mas que eu digo as federais porque a gente tem algumas especificidades institucionais, né? E aí, os estudos de formação docente, eles vieram se desenvolvendo ao longo dos anos, muito, mas são discussões que pertencem ao campo da educação, de um modo geral. E aí, quem vai discutir muito isso é a professora Maria Isabel da Cunha, ela vai trazer muitos trabalhos, tem um livro chamado Bom Professor e Sua Prática, que é muito conhecido, que ela faz esse resgate, o que é um bom professor, né, na perspectiva do professor e do aluno. A professora Cleoni, faltou um I ali, Cleoni Fernandes, a professora Maria Isabel da Cunha, elas, na Universidade Federal de Pelotas, elas começaram um trabalho muito semelhante ao nosso na CAP, né, agora CAPR, Coordenação de Ações Pedagógicas e Regulação. A professora Doris Balzan, Silvia Zay, Aparecida Berrense, Morosini, todos esses teóricos, eles vão falar muito sobre formação pedagógica continuada. Alguns vão falar dessa formação inicial do professor universitário, que eles não precisam, para a docência no ensino superior, eles não precisam necessariamente de ter uma formação pedagógica. Alguns programas começaram a oferecer aquelas disciplinas de metodologia didática do ensino superior, na maioria das vezes como optativa. E aí, alguns professores cursam e outros não. É tão interessante essa questão de, por exemplo, eu vim do mestrado em educação, em que nem todos os meus colegas, pedagogos, inclusive, cursaram essa disciplina de docência no ensino superior. Como assim? Como é que pode? Acontece, assim, muitos professores, né, não cursam essa disciplina de docência no ensino superior e chegam, porque ela não é requisito para
para ser professor da universidade. Mas, quando chega na prática, a gente percebe que ela faz falta quando o professor ingressa. Não somente ela precisa, a formação do professor universitário, ela é como a formação do professor da educação, a formação profissional de modo geral, ela se faz no cotidiano. É preciso que o professor trabalhe, ele tenha esses momentos desse acolhimento institucional, e esse momento institucional que oportunize ele a criar esses momentos de repensar a sua prática, de refazer a sua prática. E aí, pode passar, Fábia. Quando eu chego para a construção desse objeto de estudo mesmo, né, estou escrevendo o primeiro capítulo da minha tese, para a disciplina de seminários avançados, seminários de pesquisa, e aí, nessa tentativa de construir, de chegar nesse objeto de estudo, né? O primeiro, fiz esse resgate que eu fiz para vocês, histórico. No segundo momento, eu fiz esse estudo sobre a formação docente, situando a formação pedagógica do professor, formação continuada, prática docente e prática pedagógica, que são diferentes, que a professora Cleone Fernandes, não, a outra professora, eu me esqueci, ela vai falar sobre a formação continuada, mas, como a gente está num programa de ensino das ciências, tem uma coisa que me chama muita atenção na fala dos professores de conteúdo específico, que é o seguinte: os professores que se colocaram na formação, na maioria das vezes, não vêm das licenciaturas, são professores bacharéis. E nesse movimento dos professores bacharéis relatarem seu desenvolvimento de suas práticas docentes, a gente tem um relato muito interessante de como professor, como bacharel, como uma pessoa que nunca tem estudado nada sobre didática, como ele tem se demonstrado interesse, como ele pensa suas aulas, como ele testa, como ele interpreta seus alunos, suas turmas, como ele arrisca algumas atividades pedagógicas, como é que ele repensa essa prática, como ele relata essa prática. Então, eu estou muito no campo de, nessa construção do meu objeto de estudo, entender, conhecer o que diz o professor sobre as suas práticas formativas. Conhecer como é que o professor de ensino superior, das disciplinas de conteúdo específico, e aí eu não vou entrar nos cursos de Química, Física, Matemática, eu vou entrar nos cursos, eu gostaria, né, e aí ainda é uma ideia bastante embrionária, de não ver somente as licenciaturas, mas ver, por exemplo, cursos de engenharia, cursos de bacharelado em, sei lá, ciências biológicas. Como é que os professores que têm formação em bacharelado, eles constroem essa prática pedagógica voltada para o ensino e dialogando com conteúdo específico. E aí o professor Demetrio Delizoikov e o professor Velton Oda, eles escreveram um artigo que eles disseram assim: olha, isso não é o estado da arte, porque o apanhado, eles conseguiram 20 artigos nos ENPECs que falavam sobre formação pedagógica continuada dos professores de ciências no ensino superior. E aí ele ainda disse, olha, ainda faltam muitas pesquisas nesse campo para serem realizadas. Professor Maldana, Ana Luísa de Quadros tem uma pesquisa belíssima, a professora Roseli Schnetzler também trabalha nessa questão de o que o professor faz e como o aluno vê o professor que faz uma prática pedagógica. Eu chamei inicialmente de bem-sucedida, mas esse não é um nome muito, um título muito adequado, mas vamos dizer assim, uma prática inovadora. E aí, como eu estou em processo de construção ainda, eu me apropriar desse conceito de inovação é o que eu estou caminhando, né? Eu estou colocando para você assim, como é que eu estou caminhando agora? Cheguei na formação pedagógica de um modo geral nacional, estou caminhando para formação continuada de professores que trabalham conteúdos específicos, que são bacharéis, né, na sua formação inicial, e como é que eu posso me apropriar, dentro da minha pesquisa, do conceito de inovação. A professora Gilvanete escreveu na tese dela, trabalhou com inovação. E aí eu estou nesse movimento agora de estudar, eu estou em processo, por isso que assim,
essa construção, para mim, ela está em andamento. Eu não fechei o meu objeto de estudo plenamente, mas eu sei exatamente que eu quero trabalhar com o que diz o professor do bacharel, quando ele pensa, quando ele relata suas práticas pedagógicas, né? Ele relata o que é que ele faz. A professora Ana Luísa de Quadros, na tese dela, em 2005, ela pegou os professores mais e menos interativos, mas para ela chegar nos professores mais e menos interativos, ela foi pelo aluno. O que o aluno diz do professor? Sua prática pedagógica, para chegar no professor que o aluno fala. A professora Roseli Schnetzler e os colaboradores da Silva, o pessoal que tem trabalhado com ela, vai nessa mesma linha. Como é que eu vou falar que uma prática docente é boa? Ou má? Ou bem-sucedida ou mal-sucedida? Aí eu vou usar o conceito de inovação, que é mais tranquilo, mas como é que como é que eu vou chegar no professor que tem uma prática inovadora? Aí esses professores, eles vão pelo viés do aluno. O que diz o aluno sobre as práticas docentes para poder chegar no professor dessa prática bem-sucedida. E aí, para fechar, né, eu queria socializar com vocês, me deixou absolutamente encantada, que foi um professor, assim, o encantamento é imenso, mas eu separei aqui, né, professor engenheiro de formação, trabalhando com massinha de modelar para fazer representação topográfica. Se eu não falei, para fazer a representação do espaço, para chegar nas representações no plano, né, no desenho. Então, o professor usou massinha de modelar, usou emborrachado, né, e, assim, fiquei fascinada. Fiquei, assim, encantada com essa prática. Outras, aí eu vou botar no plural, os cursos da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, eles foram criados na perspectiva da interdisciplinaridade e da aprendizagem baseada em problemas e projetos. E aí tem o núcleo de nativa, né, que é o núcleo de metodologias ativas. Aí eu precisava me lembrar bem o que significa a sigla nativa, mas é um grupo de professores das engenharias, que, inclusive, Rodrigo, colega, né, de sala, que eles fazem muitas práticas com os alunos, né, e aí eles têm resultados fantásticos, e têm trabalhado, inclusive, com a gente nas formações de professores. Então, assim, me encerro, né, fico à disposição de vocês, mas contando um pouco desse encantamento, que eu podia, assim, relatar as práticas, né, colocar um pouco das práticas dos professores que me encantam e mostram, assim, uma superação incrível dos professores bacharéis, licenciados também, né, em algumas vezes, mas, assim, porque meu olho bate no bacharel, que nunca fez formação pedagógica, mas é extremamente engajado e preocupado, e tenta, e não dá certo, e tenta, e dá certo, e repensa. Isso, para mim, é encantador. Obrigada.